Ó, hoje eu estou ouvindo todo mundo, tá? Então, vocês podem falar à vontade aí. Eu vou passar aqui, vou começar a aula, tá? A aula passada a gente começou por aqui, a gente já entrou nessa parte da matéria, e hoje vamos fechar aqui Brasil monárquico, né? Fechar o Império, tá? Porque a aula que vem a gente já entra em República. A gente não pode perder tempo, não, porque está chegando a prova aí, e temos que dar a matéria toda de pelo menos Brasil, a gente vai ver tudo até o Enem, a gente fechou a matéria toda, tá? Que é o mais importante. Vamos lá. Começando aqui, tá? Bem. Então, isso aqui a gente já viu, né? Na última aula, passamos por aqui, né? Sim. Eu expliquei para vocês. Dom Pedro II, quando assumiu o trono, com 14 anos de idade, ele ia fazer 15 no final do ano. Aqui é uma pintura do século XX, Portinari, mas mostrando a importância do trabalhador, né? O negro, para a produção do café. O trabalhador do café é o nome dessa pintura, né? Aqui Dom Pedro II já mais, né, uma idade mais avançada, né? Ainda não muito velho ainda, mas foi após a Guerra do Paraguai, ele posou para essa pintura, né? Com seu traje de gala, né? Coroa, cetro, né? Seu traje de gala, manto, né? Então, prosseguindo aqui. Isso aqui já falei, né? Esse período inicial, que vai até os anos 50, ele é um período muito tumultuado, porque, na realidade, durante a regência, os regressistas deram um golpe, né? Eles derrubaram os progressistas que estavam à frente da regência. Então, os progressistas, posteriormente, deram o troco. Eles mobilizaram a população para apoiar a chamada maioridade, que Dom Pedro II, mesmo com 14 anos, poderia tomar posse como imperador. Tá? Então, nesse caso, né, aí vamos ter esse conflito, porque os progressistas vão formar o Partido Liberal e os regressistas vão formar o Partido Conservador. E até a década de 50, esses dois partidos se rivalizavam muito pelo poder, né? Quem controlava as eleições, quem estava no parlamento, quem indicava o primeiro-ministro. Então, o primeiro passo aqui foi, em 47, essa criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros. Na realidade, o primeiro-ministro. Não havia esse cargo. Tá? Quem presidia o ministério era o imperador. Era a função do poder moderador. Então, a criação desse cargo tirou esse poder do imperador. A partir daí, o imperador nomeava o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro que presidia o conselho. O imperador não participava mais do conselho, tá? A não ser quando convidado. Tá bom? Então, isso aí vai fazer com que a disputa entre liberais e conservadores aumente. Porque ter um cargo desse na mão é mandar no país, né? Ter um poder político muito grande. Daí a Revolução Praieira em Pernambuco, ela começou com essa disputa entre liberais e conservadores. Os conservadores deram um golpe em Pernambuco e os liberais, então, foram para a Revolução. Né? Essa Revolução ela tem um caráter importante, porque é uma revolução importante, demora quase 2 anos para ser debelada, ela envolve outras províncias, além de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, né? Ela chega até a proclamar uma república, né? Há ideias de reformas sociais nessa revolução, acabar com a escravidão, né? Fazer uma reforma agrária, distribuir terras. Então, tudo isso botou a elite imperial, né, de cabelo em pé. Né? Mas, quando ela foi derrotada, há também uma mudança no modo como essas revoltas eram tratadas. Né? Antes, a liderança era executada, a repressão era forte. Nesse caso, não. A liderança foi presa, responderam processo, porém, depois de 2 anos de processo, em 51, o imperador mandou perdoar todo mundo. Ora, isso foi importante porque ele incorpora essas províncias do Nordeste à política do Império.
Tanto que essas províncias, Pernambuco, inclusive, vão ser as províncias mais fiéis ao Império até o final do Império. Né? Então, isso é importante. O imperador dá uma jogada política boa, né? Ele, perdoando essas lideranças revoltosas, ele integra os revoltosos, né, na política do Império. E aí o pessoal passa a dever a ele, né? Porque ele perdoou. Daí, o próximo passo é a criação desse gabinete da conciliação. Né? Por esse gabinete, não haveria mais eleição. Né? Assim, não, haveria eleições, mas não representariam nada, porque o imperador nomeando, né, o primeiro-ministro, ele vai influenciar diretamente, né, no parlamento que vai ser eleito. Então, ele nomeia um liberal, 2 anos, aí nomeia um conservador, 2 anos, e assim liberais e conservadores vão se alternando no poder, no cargo de presidente do Conselho de Ministros. Logo, a rivalidade entre eles diminui, os conflitos desaparecem. Porque sabe, olha, eu não sou hoje governo, mas daqui a 2 anos você. E assim foi durante um bom período. 16 anos, né? 8 ministérios foram montados aí, com uma rotatividade interessante. Então, a partir daí, realmente, esse conflito liberais e conservadores, junto com essa anistia, esse perdão político, né, a revolta da Praieira, né, isso acabou amenizando, não teve mais revolta. A última revolta que tivemos no Império foi justamente a Praieira. Ora, esse período também, até a Guerra do Paraguai, ele é marcado pelo apogeu do café. O café se estabelece primeiro no Vale do Rio Paraíba do Sul, aqui, província do Rio de Janeiro, também pegando a zona da Mata Mineira, né? Então ele vai se expandir aí, vai chegar a São Paulo, até Campinas, onde o Rio Paraíba do Sul nasce, né? Então, Paraíba do Sul nasce lá em São Paulo, lá em Campinas, vai percorrendo, aí entra no Rio de Janeiro, vai seguindo a fronteira com Minas até Campos, onde ele sai na Bacia de Campos, no mar. Né? Então, esse Vale do Paraíba, aqui no Rio de Janeiro, é principalmente o que é chamado de Médio Paraíba, né? Que é a região que pega ali Paracambi, Paulo de Fronten, Vassouras, Valença, Miguel Pereira, Mendes, né, até Resende. Tá? Então, essa região que é chamada Médio Paraíba é onde o café prosperou. Só que essa região é uma região montanhosa. É um clima bom, seco, apropriado ao cultivo do café, mas é uma região montanhosa. A plantação é feita em costas e utiliza a mão de obra escravizada. O escravizado que trabalha aí. Ou seja, não tem investimento na produção, em maquinário, em técnicas agrícolas. Não tem. Toda a produção é baseada no trabalho braçal do escravizado. Tá? E a plantação é feita em encostas, o que vai acelerar a erosão dessas encostas. Então, a partir de 1870, já temos aí uma erosão muito forte, né? Uma concentração de mão de obra escravizada, e aí começa a decair a produção do café, ou mesmo produzir um café de baixa qualidade. Mas, nesse momento, a outra região do café que começa a se destacar é o Oeste Paulista. No Oeste Paulista, né, nós vamos encontrar o Planalto, né? Então, é uma extensão imensa de terra plana, planalto, a altitude, também seco, o que é bom para o café, clima seco, né? E principalmente uma terra mais fértil, que é chamada terra roxa, que não é roxa, é vermelha, é aquela terra barrenta. Esse roxo, ele vem da expressão italiana, de rossa. Rossa, em italiano, é vermelha. Então, quando os italianos chegaram lá para trabalhar, eles viram aquela imensidão de terra vermelha e falaram terra roxa, terra roça. E o paulista entendeu que era roxa e ficou assim. Né? Até hoje se fala terra roxa, mas na realidade é uma terra vermelha. Né? Ora, essa expansão do café no Oeste Paulista, a partir de 1870, após a guerra com o Paraguai, né,
ela vai levar a um certo deslocamento da economia do café, do Rio para São Paulo, do Porto do Rio de Janeiro para o Porto de Santos. Tá? E, ao mesmo tempo, a partir de 70, nós começamos a viver um momento diferente na economia mundial, que é a expansão imperialista. Né? Acontece a segunda revolução industrial, produzem grandes máquinas utilizando petróleo, né? Carvão, matéria-prima, mas principalmente petróleo, a produção de óleos, né? Grandes máquinas, é a siderúrgica, é a indústria química, né? É a construção naval. Então, o aperfeiçoamento das máquinas é muito grande. Então, o que vai acontecer aqui? Essas grandes empresas europeias e até americanas também, elas começam a querer investir fora, né? Onde tem matéria-prima, mão de obra abundante, né? Criar uma infraestrutura para poder produzir e mandar para os grandes centros desenvolvidos, industrialmente desenvolvidos. Então, aí nós vamos ter a expansão imperialista. Ora, o Oeste Paulista vai se beneficiar disso. Primeiro, com a grande migração europeia. É o momento que a Europa abre para a migração. Então, saem da Europa italianos, mas não só italianos, né? Espanhóis e portugueses também, né? E muitos da Europa Oriental, húngaros, russos, bielorrussos, ucranianos, poloneses, esse pessoal, alemães também, do lado oriental da Alemanha, que é um lado mais rural, né? Então, esse pessoal todo começa a migrar para a América, né? A migração dos europeus para a América, entre 1870 e 1910, calcula-se que tenham migrado para a América cerca de 20 milhões de europeus. Muita coisa. 20 milhões de europeus. Tá? Desses, a maior parte italianos. Estados Unidos, sozinhos, receberam cerca de 4 milhões de italianos. Tá? O Brasil vai receber bem menos do que isso. O Brasil é o segundo país em imigração italiana. Vai receber cerca de 1 milhão, um pouco menos do que isso. Mesmo assim, é muita coisa. Outros países receberam menos. Argentina, Uruguai, Chile, receberam menos. Tá? Mas também receberam. A segunda migração de alemães orientais, da região oriental da Alemanha, e também da Europa Oriental como um todo. Hungria, Bulgária, Romênia, Polônia, Bielorrússia, Rússia, Ucrânia. Então, esse pessoal todo vem para a América, é um segundo contingente muito grande, né? Os americanos vão receber também a maior parte desse contingente, e o Brasil vai receber a segunda maior parte desse contingente. Vão se localizar mais nas províncias do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tá? Então, até porque tem uma política de alocação de terras para esses imigrantes numa região mais de fronteira, com a Argentina e com o Uruguai. Né? Então, eles vão se localizar mais lá para o sul. Tá bom? Então, esse tipo de migração, ele facilita o café. O italiano que vem para o Brasil, ele vem para trabalhar na lavoura do café no Oeste Paulista. Só que vem numa circunstância diferente. Né? Ele vem no momento em que há uma pressão dos países, Alemanha, Itália, já unificados, já países funcionando bem, exigem uma contrapartida. Então, leis são aprovadas aqui no Brasil para receber essa gente, até para atrair. Então, o que acontece? Eles fazem um acordo, é um contrato, tá? Esse contrato estabelece o quê? A família que vai trabalhar no Oeste Paulista, na fazenda, ela tem direito a um lote de terra, que não é dela. É uma posse. O lote de terra pertence ao proprietário da fazenda. Tá? Ele não perde a propriedade da terra, mas ele tem que reservar um lote para cada família que ele está recebendo. A família vai viver nesse lote. Ela vai construir ali o seu barraco, tá? A sua choupana. Ela vai criar animais, pequenos animais, porco, galinha, coelho. Ela vai fazer uma plantação, uma pequena plantação, né? Então ela vive ali, então, e trabalha na lavoura do café. Mas na lavoura do café, eles vão receber salário.
Eles recebem de acordo com a produção. Quanto mais café produzirem, mais eles recebem. Tá? Ora, vivendo, tendo um lugar que eles podem viver, produzir sua comida, consertar sua roupa velha, né? As mulheres ficam em casa, geralmente, trabalhando na horta, criando animal, preparando a casa, fazendo comida, consertando roupa, né? Cuidando das crianças, e os homens vão para o café. Né? Os homens vão para o café. Quando tem muita mulher, algumas vão também para o café, mais novas, vão para o café também. E aí a família vai ganhando, até que chega um momento que a família juntou um dinheirinho, que ela não gastou esse dinheiro, ou gastou pouco, ela junta um dinheirinho e negocia com o dono da fazenda. Olha, eu quero ir para a cidade, então eu vou te devolver o lote de terra, né? E vou fazer um negócio aqui que eu quero levar. Eu sou marceneiro, eu sou pintor, eu sou pedreiro, eu vou trabalhar com o meu ofício na cidade. Eu não tenho interesse em ficar aqui plantando café. Então eles pegam, né? Esse dono acerta com ele, recebe o lote de terra de volta, paga um dinheirinho para ele, não muita coisa, mas paga. Ele junta com o que ele economizou, compra ferramentas, compra uma carroça e vai para a cidade. Na cidade eles abrem seu negócio. É a padaria, é a mercearia, é a manufatura, né? É o cara que vai trabalhar como marceneiro, carpinteiro, pedreiro, né? Então é assim. E aí eles vão prosperando aí, na cidade. Na cidade. Então, isso é importante a gente ver, porque o primeiro lugar para onde vão os imigrantes, principalmente o italiano que vai para São Paulo, é a fazenda do café. Depois que ele vai para a cidade. Ora, esse imigrante que vem para cá, ele sabe minimamente ler e escrever. Então, ele é uma mão de obra mais qualificada que o escravizado. Ele pode manejar ferramentas que o escravo não conhece. Ele pode manejar máquinas que o escravo não conhece. Ele pode manejar, né, desinfetantes, intensivos agrícolas que o escravo não conhece. Tá? Por isso que é interessante ter, nesse momento, para trabalhar nessas novas fazendas que recebem investimento estrangeiro, uma mão de obra minimamente qualificada. E daí o que vai acontecer? Ora, o café do Oeste Paulista vai ser basicamente produzido por imigrantes europeus. Tá? Enquanto o Vale do Rio Paraíba, tanto o Rio quanto Minas, ele vai concentrar a mão de obra escravizada do café. Tá? Isso gera um descompasso. Tá bom? Então, mas de qualquer maneira é importante marcar isso aqui. Ora, temos aí a pressão para acabar com o tráfico negreiro, que eu já falei, o Bill Aberdeen. Aberdeen é o nome do primeiro-ministro inglês. É uma lei bem grosseira. Né? A Marinha de Guerra inglesa podia apreender navio negreiro em qualquer lugar do mundo. Chegaram inclusive a invadir as águas territoriais brasileiras no Nordeste para pegar escravo, pegar navio negreiro. Aí libertava os escravos na África, né? E mandava o pessoal do navio negreiro ser julgado lá na Inglaterra, pegar prisão na Inglaterra. Ora, isso aí gerou uma pressão imensa, até que em 1850 vem a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro. Em compensação, o Congresso aprovou a Lei de Terras, que proibia a doação de lotes de terra para a reforma agrária. Ah, mas os imigrantes que vieram depois... mas é um caso diferente. Nesse caso, os governos interessados em assentar esses imigrantes na fronteira, ele vai comprar essa terra da União, do Império, e vai assentar esses imigrantes nesses lotes de terra na fronteira do Brasil com a Argentina, na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, na Serra do Paraná. Tá? Então é um caso diferente. Mas tem que comprar a terra. Ele compra uma terra grande, que tem que comprar a terra do tamanho de latifúndio, tem que ser uma grande propriedade rural. Então, eles compram uma grande propriedade rural e dividem em vários lotes. E assenta as famílias lá. Mas ele está comprando. E é para impedir que o imigrante venha para cá e compre terra. Ele não tem condições de comprar. Ele vem para trabalhar no café. Ou vem para ficar na fronteira do Brasil com a Argentina lá, tomando conta da fronteira e plantando outras coisas, numa rocinha para poder sobreviver. Tá? Aí vem também
Tem nesse período também a Era Mauá, né? Irineu Evangelista de Souza, depois virou Barão de Mauá, pela importância que ele teve. Investir principalmente em ferrovias. Né? Ele vai participar da construção de 3 ou 4 ferrovias no Brasil. Nordeste, aqui no Rio de Janeiro foram 2 e São Paulo foi uma. Né? Então, nesse investimento em ferrovias, navegação de cabotagem, que são as embarcações que percorrem o litoral brasileiro, fazendo comércio entre as cidades litorâneas, ele vai investir nisso também. Iluminação, né, das ruas, hotéis. Ele vai investir muito em serviços. Tá? Indústria, nem tanto. Nem tanto. No final, né, nos anos 60, ele começa a querer investir mais. Ele quer fazer um estaleiro para produzir, construir navios, e uma siderúrgica, uma fundição, que é uma siderúrgica pequena, a Fundição Mauá. Mas não vai à frente porque não recebe apoio, né? E logo, os ingleses não vão gostar disso, vão sabotar, né? Eles têm interesse em vender seus produtos de fundição, né? Para cá, para o Brasil, não querem produção aqui disso, imagina. E o Mauá acaba indo à falência e vai se recolher à sua fazenda lá em Campos e vai morrer lá. Tá? Não faliu. Ele se desfez dos seus negócios, né? O que ele tinha investido, seus investimentos, e ficou só com as suas fazendas lá em Campos, que já era bastante coisa. Né? Então aqui, já vimos isso aqui também. Né? Aqui à direita, essa colorida, é a inauguração da Estrada de Ferro. Mauá, Raiz da Serra. Mauá, homenageando Mauá, né? Depois ganhou esse nome. Na realidade, é a Baía de Guanabara, na altura ali de Magé, Caxias, né? Tem uma praia ali, que se chama Mauá até hoje, e ali tinha uma barca, ali tinha um cais de barcas. A barca saía aqui do Rio de Janeiro, onde hoje é a Praça 15, né? E ela ia até lá, levando os passageiros. Ali tinha a Estrada de Ferro, que subia para Petrópolis. Né? Então, Mauá, Raiz da Serra. Né? Ela subia para Petrópolis. Não ia lá dentro de Petrópolis, não. Ela parava um pouco antes e o pessoal pegava as carruagens e ia para a cidade imperial. Petrópolis foi construída para isso. Né? Aqui o navio negreiro, Debré. Aqui um retrato da época, trabalhadores escravizados na plantação do café. Né? Aqui uma senzala também, mas isso aqui já é depois da libertação dos escravos, tá? Depois. Então, aqui nós temos uma senzala, você pode ver que o pessoal está todo mundo vestido direitinho, né? Eles moravam ainda na senzala, moravam lá, trabalhando na fazenda, eles não saíram da fazenda. Muito embora o plantel, né, o número de escravos tenha reduzido significativamente. Uma charge de Dom Pedro II, fazendo rodízio, né? Liberais e conservadores, e uma sinhazinha aqui com 2 escravos levando ela na liteira. Né? Essa carruagenzinha, um dossel, ela vai lá dentro, sentada, fechadinha, eles levam ela até onde ela quer ir, depois retorna para casa. Eles que carregam a liteira. Né? Estão vestidos com cartola, o condutor da liteira usa essa roupa, né? Um fraque, cartola, mas olha só, está descalço, é porque é escravo. Tá? Questões internacionais. A grande questão foi com a Inglaterra, né, o Bill Aberdeen, mas também teve a questão Christie, que foi um embaixador inglês nomeado aqui para o Brasil, criou confusão com todo mundo, e Dom Pedro II acabou rompendo relações com a Inglaterra. Aí mandou o Christie embora, né? Mandou ele embora daqui. Ele foi colocado no navio e mandado de volta para a Inglaterra, depois de tanta confusão que ele criou. Né? E depois também a questão da Guerra do Paraguai, que na realidade, essa guerra, que eu até botei aqui, subimperialismo brasileiro, né? O Paraguai, ele tinha relações econômicas muito fortes com os Estados Unidos, e começou a ter também com a Prússia, e depois acabou unificando a Alemanha, né? Logo depois, em 71. Na época era só a Prússia. Alguns militares prussianos, era um exército muito bem armado, muito bem treinado, vieram para o Paraguai para treinar as tropas paraguaias. O Paraguai chegou a ter o maior exército da América do Sul. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil, o exército brasileiro, quando começou a Guerra do Paraguai, em 1866, né,
o exército brasileiro ele tinha 15 mil homens em todo o território nacional. A maior parte concentrada no Rio de Janeiro, que era a capital. 10 mil no Rio de Janeiro. Os outros 5 mil dispersos pelo território. Tropas pequenas, fortes pequenos, 200 homens ali, 200 aqui lá, né? Não passava muito disso, não. Tá? Ora, a Argentina e o Uruguai, juntos, tinham 7 mil. 7 mil. O exército da Argentina... O Paraguai, sozinho, tinha 85 mil. Então, o Paraguai ele se monta, né, durante várias décadas como uma certa potência militar. Os generais prussianos, né, os oficiais prussianos, que vieram para treinar as tropas do Paraguai, fizeram com bastante sucesso. Treinaram militares muito bem treinados, trouxeram armas de ponta, o que o exército brasileiro não tinha, tá? Metralhadoras, canhões. O Paraguai tinha uma fundição, coisa que o Brasil não, e a Argentina, o Uruguai não tinham. Produzia suas próprias armas, produzia seus canhões, né? Suas embarcações pequenas para navegar na Bacia do Prata, né? Então, na realidade, a questão da Guerra do Paraguai ela tem muito a ver com esse comércio da região do Prata. Né? A rivalidade do Paraguai era maior com a Argentina, não era com o Brasil. Porque o Paraguai fez parte do antigo vice-reino do Prata, que era uma colônia espanhola. A Argentina, mas o Paraguai foi o primeiro país da América Espanhola a se tornar independente, em 1815. Então, quando a Argentina se torna independente, em 1818, ela quer anexar o Paraguai resiste. Ora, quem estava no Brasil na época? Dom João, já como Dom João VI. Ele vai intervir para ajudar o Paraguai. Então, o Paraguai se mantém independente com o apoio do Brasil. Tá? E o Paraguai sempre teve boas relações com o Brasil. E o Brasil alimentava essas boas relações, até porque para chegar a províncias como Mato Grosso, tinha que passar pelo Paraguai, que era muito melhor. Você pegava ali o Rio Paraná, né? Pegava o Rio Paraguai e saía em território brasileiro, contornando o Pantanal Mato-Grossense. Então, para ir para Corumbá, Cuiabá, né, cidades da região do Mato Grosso, era muito melhor fazendo o trajeto por dentro do Paraguai, pegando o Rio Paraná e o Rio Paraguai. Então, na realidade, o Brasil sempre teve boas relações com o Paraguai. O que vai acontecer é que, aproveitando a guerra civil com os Estados Unidos, né, a Inglaterra, com interesse em abrir o mercado do Paraguai, ela força uma crise. O Paraguai ele tem uma ambição de formar o grande Paraguai. Ele começa a alimentar revoltas no Uruguai e em províncias argentinas que ficam entre o Paraguai e o Uruguai, entre Rios e Corrientes. Essas províncias queriam se separar da Argentina, se unir ao Paraguai, se unir ao Uruguai e formar ali um grande país que sairia no Atlântico, que dominaria a Bacia do Prata. Porque em cima ficaria o Brasil, Foz do Iguaçu, e embaixo ficaria a Argentina com Buenos Aires. Mas o domínio da Bacia do Prata seria o Paraguai. Tá? Ora, a Inglaterra não tem o mínimo interesse nisso, porque o Paraguai tem boas relações econômicas com os Estados Unidos ou com, né, a Prússia, que vai formar a Alemanha. Ela não tem interesse nenhum nisso aí. Então ela começa a fomentar uma crise ali. Né? O Brasil vai intervir no Uruguai, porque o Uruguai elege um governo que é contrário aos interesses brasileiros. O Brasil acaba intervindo no Uruguai, só que essa intervenção contraria o Paraguai. E o Paraguai vê nisso um certo empurrão da Inglaterra, muito embora o Brasil não tivesse, naquele momento, relações com a Inglaterra. Mas os ingleses, através de Buenos Aires, estavam fomentando a fofoca. Então, o Paraguai vai declarar guerra ao Brasil, quando vem essa intervenção no Uruguai. O Paraguai sai na frente, claro, um exército melhor, mais bem armado, melhor treinado, vai invadir o Mato Grosso e vai invadir o Rio Grande do Sul. E vai pegar essas províncias argentinas também. Daí o Brasil consegue derrubar o governo no Uruguai e faz uma aliança com a Argentina e com o Uruguai. É a Tríplice Aliança. Inclusive, esse é o nome oficial da Guerra do Paraguai. Ela é chamada Guerra da Tríplice Aliança. Né?
e não Guerra do Paraguai, só a gente aqui no Brasil que chama de Guerra do Paraguai, que é o maior conflito da história da América Latina. Tá? Cerca de 85% da população masculina paraguaia entre 14 e 60 anos foi morta nesse conflito. 85%. Tá? 15% de sobreviventes, homens, entre 14 e 60 anos. Tá? Então, realmente foi um baque monstruoso, né? O Paraguai, para se recuperar, não vai se recuperar. Até hoje, o Paraguai é um país relativamente pobre por causa desse conflito, né? E era um país que crescia economicamente. Tá? Aproveitaram o momento que os americanos estavam envolvidos na sua própria guerra civil, né? E a partir daí eles vão, né, derrotar o Paraguai, e o Paraguai vai ser incorporado aí a essa região, mas um governo próprio, né? Vai perder territórios, perdeu praticamente metade do seu território, perdeu boa parte do Pantanal para o Brasil, né? O Brasil dividiu o Pantanal Mato-Grossense com o Paraguai, passa a pegar praticamente todo o Pantanal, né? Vai perder uma parte do sul para a Argentina, a fronteira mais ao sul para a Argentina, né? E então o Paraguai vai perder praticamente metade do seu território nessa guerra, né? As províncias argentinas rebeldes vão ser incorporadas à Argentina com força e o Uruguai vai manter um governo favorável ao Brasil, né? Então, na realidade, o Brasil se impõe aí de maneira imperial. Imperial. Aqui cenas da Guerra do Paraguai. Na realidade, o primeiro quadro aqui é o Dom Pedro II, a questão Christie. Dom Pedro II, ele anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a Inglaterra. Vamos ficar 1 ano e meio de relações rompidas, né? Quando o Brasil começa a vencer a Guerra do Paraguai, os ingleses se reaproximam do Brasil, oferecendo empréstimos, armas modernas, etc. e tal, né? Então, aqui do lado é a Batalha do Riachuelo, em que os grandes navios brasileiros derrotaram a Armada Paraguaia, que era de menor porte, né? Abrindo o Rio Paraguai, abrindo o caminho para Assunção. Aqui temos os oficiais do Exército Brasileiro e o cabo corneteiro negro. Negro. Tá? Ex-escravizado. Porque isso é uma coisa interessante, que boa parte das tropas brasileiras no Paraguai eram ex-escravizados. São os famosos voluntários da pátria. O que acontecia? A fazenda lá, o proprietário tem um filho, sobrinho, eles são convocados para a guerra. Para eles não irem para a guerra ou ficarem no Brasil, mesmo sendo oficiais aqui no Brasil, sem entrar no campo de batalha, ele dá 5, 6 escravos por cada um. Tá? Esses escravizados que vão lutar na Guerra do Paraguai. Tá? Eles que vão lutar. A base, nossos soldados são majoritariamente ex-escravizados. Tá? E a mortandade maior das nossas tropas foi realmente entre esses, né? Eles que morreram mais. Ora, de qualquer maneira, esses homens, quando eles acabam a guerra, ou mesmo durante a guerra, eles estão livres. Eles estão livres. Quando acaba a guerra, eles voltam para suas terras de origem, né? Mas não vão ser mais escravos. Então, muitos vão tomar o caminho da cidade, vão buscar ofícios, sapateiro, marceneiro, vão se virar, trabalhar, né? Alguns permanecem no exército, alguns ascenderam no exército, viraram sargento, né? Oficial muito difícil, mas virar sargento é sério. Sargento, cabo, aí fica no exército, que tem pelo menos uma pensão garantida, né? Então, assim vai mudando o perfil. As nossas forças armadas ficam muito marcadas, principalmente o exército, a base do exército, como da marinha também, marinheiros, né? A gente vai ver depois aqui a Revolta da Chibata, vocês vão ver bem os tipos físicos da Revolta da Chibata, 1910, já na República. Então, a base do exército, da marinha, são de escravizados, são negros, entende? Enquanto que a oficialidade é toda branca. Essa foto marca muito bem isso. Aqui embaixo a Batalha do Avaí, que é uma das maiores batalhas da Guerra do Paraguai. Pode ver que tem muita gente nesse quadro, né? Uma batalha imensa, um descampado, uma coisa imensa. Morreu muita gente nessa batalha.
né? Uma coisa bem interessante, que o exército brasileiro está presente aqui na batalha, enfrentando os Paraguai, você não vê um negro, na verdade você vê um negro no exército brasileiro, está aqui no meio dessa confusão aqui, no meio dela. O resto tudo branco. Tudo branco. Tá? Isso faz parte de uma política da época de ignorar completamente o negro na sociedade brasileira. Né? Aí vamos à economia. Após a guerra com o Paraguai, a economia se diversifica, cresce. Né? Nós começamos a ter um movimento republicano no Brasil. Primeiro em São Paulo. Olha São Paulo aí. Né? O açúcar, o café está se deslocando para lá. Está começando a gerar poder lá. E eles vão lançar um manifesto republicano em 70. E em 69, um ano antes, tinha sido lançado o Manifesto Liberal Radical. Qual é a diferença desses manifestos? O liberal radical não quer acabar com o Império. Não quer acabar com o Império. Ele propõe mudanças, inclusive acabar com a escravidão, claro, né? Uma reforma agrária, distribuir terras para os ex-escravizados, Mato Grosso, Goiás, né? Mandar o pessoal para lá também, mas distribuir terras para eles, né? Daí rever a lei de terras, acabar com o poder moderador, dar mais autonomia ao parlamento, dar mais autonomia ao judiciário, né? O Brasil virar uma monarquia parlamentar mesmo, como a Inglaterra, tá? Aumentar o direito a voto para que todos aqueles que tivessem renda própria, independentemente de serem proprietários, pudessem votar. Tá? Há, inclusive, uma facção bem forte aí que as mulheres também possam votar. As mulheres que trabalham, não sei o quê, possam votar. Né? Então, isso aí é importante. Esse manifesto não quer acabar com o Império. Ele quer reformar o Império. Ele quer tornar o Império menos elitista, oligárquico, mais democrático. Tá? Já o dos republicanos, São Paulo, os fazendeiros de São Paulo, eles não tocam em nenhuma reforma social. Eles só falam em república e federação. Cada província vira um estado e esse estado arrecada seus impostos e acabou. O governo da União ele só serve para proteger as nossas fronteiras e taxar a exportação e importação. Só para isso que ele serve. Tá? Para mais nada. Os estados que fazem tudo. E os estados arrecadam os impostos. Ora, é claro, partindo de São Paulo, que já é uma província rica nessa época e vai se tornar mais rica ainda, esse federalismo interessa muito. Agora, quando você pensa em uma província pobre, uma Paraíba, por exemplo, né? Ou Rio Grande do Norte, ou mesmo Ceará, né? Ou Alagoas, aí o negócio fica diferente. Fica diferente. É necessário um poder central que invista, que diminua as diferenças regionais. Mas esse manifesto republicano não quer isso. Ele quer federalismo, estados autônomos e ele quer o poder na mão das oligarquias, dos grandes grupos econômicos. Tá? Nós vamos ter aí a questão desse crescimento econômico bem acelerado, vai aumentar os produtos, o número de produtos que o Brasil exporta, não fica só o café, claro, já não era só o café, tinha um açúcar também, mas a partir de 1870 aumenta muito mais. É couro, café, cacau, borracha, tabaco, madeiras e vários outros produtos, minérios em geral. Né? E o Brasil está aumentando e, ao mesmo tempo, está crescendo. Né? Os centros urbanos começam a ter um iniciozinho de um processo de urbanização muito tímido. O Rio de Janeiro é a cidade que mais cresce, claro, é a capital. Né? E temos, ao mesmo tempo, também a luta para acabar com a escravidão. A Guerra do Paraguai colocou a necessidade de acabar com a escravidão urgentemente. Daí a lei do ventre livre. Né? Toda criança nascida a partir daquela data estava livre. Só que essa lei não é muito bem cumprida, não. Os donos da escrava que teve filho alegam várias coisas para não libertar a criança. A criança fica escravizada até os 14 anos de idade, praticamente. E é explorada. Tá? Então, isso aí é mostrando como as leis vêm para não pegar, né? Mas isso vai fazer com que o movimento abolicionista cresça mais, radicalize, vem as revoltas, vem fugas de escravos, gente ajudando a fuga de escravos, né? Inclusive oficiais do Exército. Né?
Então, nós temos, ao mesmo tempo, também aí esse aumento da imigração europeia, concentrando aqui no Sudeste e no Sul, São Paulo para baixo, né, essa população europeia, e tirando o espaço do escravizado. Ele não vai ter mais espaço nessas áreas. Aí é a área do europeu. Né? Isso marca bem a sociedade brasileira até hoje. Né? Oeste paulista, descendo para o sul, né? Enquanto que subindo, Rio de Janeiro, Minas, para cima, Bahia, aí é outra história. Tá? Nós temos também aí as leis que vão surgindo, pressão, sexagenários, a aposentadoria do escravo, né? Mas também deu muita confusão, porque os proprietários não aceitavam libertar o velhinho com 60 anos, queriam que ele tivesse 65, e aí foi uma confusão muito grande, e por fim a Lei Áurea para acabar com essa palhaçada, né? Acabar mesmo com a escravidão, e acabou. Né? Só que vem a questão principal. A abolição, ela não emancipa. O escravizado não é emancipado. Ele não tem uma formação, ele não vai ter acesso à educação, ele não vai ter acesso à moradia, ele não vai ter acesso a trabalho, né? Então ele vai ser marginalizado. É o que a gente vai ver. A marginalização dos libertos. Tá? Aqui é um jornal, o Império Combate à Escravidão, com charges. É interessante você ver como vem, né, a cronologia das leis que foram aprovadas até a Lei Áurea. Né? Aqui a família imperial, posando para fotografia. Dom Pedro gostava muito de fotografia, ele era um fotógrafo, inclusive. Né? Então, nós temos um álbum da família imperial, são mais de 400 fotos, né, da família imperial e vários momentos. Né? Aqui nós temos a princesa Isabel com Dom Pedro, o cônjuge, que é o marido dela. Esse aqui é o filho é o neto de Dom Pedro, da outra filha, que morreu antes. Né? Ele foi educado para ser o sucessor do avô, só que o avô foi destronado antes. Aqui, Teresa Cristina, imperatriz, e os filhos da princesa Isabel. Os 3 meninos aqui são os filhos da princesa Isabel. Aqui nós temos uma charge mostrando um fazendeiro de Vassouras, ele enterrando os escravos acorrentados, para mostrar que os escravos morreram ainda escravos. É uma barbárie, né? Isso aconteceu realmente, gerou protesto, foi uma coisa horrorosa. Ah, não, morreu escravo, vai ser enterrado acorrentado. Um absurdo completo, né? E aqui uma foto interessante. É o dia da Lei Áurea, no Paço Imperial, ali na Praça 15. Atrás está o Morro do Castelo. Ó. Foi derrubado depois, né? 1920. Atrás do Morro do Castelo. Aqui é o Paço Imperial. Então, o Paço Imperial, Princesa Isabel, né? O mar está para cá, está para o lado esquerdo, né? As pessoas estão de costas para o mar. Ela está na parte aqui da frente do paço, voltada para o mar, e ela está anunciando a Lei Áurea e a população toda concentrada aqui, né? Dando viva, gritando, etc. E tal. E aí vem os movimentos republicanos, que eu já falei, né? Na realidade, nós temos aí problemas que o Império vai enfrentar, questão religiosa com a Igreja Católica, porque o catolicismo era a religião obrigatória, isso gerava muito problema dentro do Império. A questão militar, porque muitos militares estavam envolvidos no movimento abolicionista, movimento republicano, e eram punidos, então isso gerava uma revolta, principalmente dentro do exército. Né? A questão abolicionista, que vai desagradar gregos e troianos. Desagrada os escravos porque não tiveram acesso a nada, só a liberdade. E desagrada os proprietários de escravos, que não receberam nada por eles. Então, desagradou todo mundo, mas acabou com a escravidão, pelo menos. Né? Então, isso oficialmente acabou. Né? Isso vai tirar muito a base de apoio do Império. O movimento republicano ele se divide em 3 grupos. Radicais, classes médias urbanas, que querem democracia, querem uma república democrática. Oligarcas, cafeicultores de São Paulo, que querem uma república federalista, dominada por eles. Tá? Inclusive com restrição ao direito ao voto. E os positivistas, que defendiam uma república centralizada, autoritária. Os militares estão aqui. Tá? Eles defendem uma república científica, né? Em que a grande intelectualidade científica
principalmente da área de ciências exatas, né, matemática, física, química, ela vai dominar e vai levar o país ao desenvolvimento, ao crescimento. Daí o lema, ordem e progresso, que é um lema deles. Né? Ora, toda crise que vem daí, o Império vai perdendo apoio, né? Católicos, senhores de escravos, militares, né? E vai levar a um ponto que o Império tem que se reformar. Dom Pedro vai indicar como primeiro-ministro um amigo dele, pessoal, Visconde de Ouro Preto, que vai apresentar ao parlamento, no início de 89, desculpe, no início de 89, ele apresenta ao parlamento um projeto de lei que, na realidade, vinha muito de encontro àquele manifesto liberal radical, porque ele propunha distribuição de terras, né, para ex-escravizados, aumentar o direito a voto, para que a classe média não proprietária pudesse votar, né? Ele propunha uma série de reformas, bem interessantes até, né? E para poder aumentar a base de apoio político do Império. Então ele apresentou esse projeto ao parlamento e o parlamento recusou o projeto. Recusou. Ora, o que Ouro Preto faz? Ele dissolve o parlamento, acabou, está fechado, convoca eleições para 20 de novembro. É claro que o pessoal não vai esperar. No dia 15 de novembro, o Império é derrubado. Quem proclamou a República foi o Marechal Deodoro, que 2 meses antes havia entregue seu cargo de ministro da Guerra, né? O comandante supremo das Forças Armadas, porque não concordou com a punição de oficiais do Exército que apoiavam a República. Esses oficiais foram punidos. Tinham seus jornais e tudo, eles foram punidos, né? Presos. Né? E o Deodoro, o Marechal Deodoro, ele não concordou com a punição desses oficiais, né? O Deodoro da Fonseca, e vai renunciar ao cargo, vai voltar para casa, e ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, ele era monarquista. Então ele vai romper com Dom Pedro II. Aí o pessoal republicano vê a oportunidade de trazê-lo para o lado republicano. E 15 de novembro eles vão até a casa dele e oferecem, né? Olha, proclama a República, você tem apoio das tropas, né? E você vai ter o cargo de presidente. O cara, só se for agora, né? Pegou seu cavalo, botou seu uniforme de gala, saiu ali, Campo de Santana, ele morava, a casa dele está lá até hoje, é um museu, é uma casinha branca que fica antes de chegar à Central do Brasil, antes de chegar a Presidente Vargas, né? Ela fica à esquerda, do lado direito é o Campo de Santana, ou Praça da República, né? Virou esse nome depois. Então, ele pegou o cavalo, ali já estavam reunidos militares, deram salvas de canhão e gritaram vivas a República, mas não foi assim. O parlamento que tinha sido dissolvido se reuniu e decretou a República. Uma tropa seguiu para Petrópolis, prendeu a família real toda, outra tropa foi até o prédio do Ministério, que é na atual Praça Tiradentes, prendeu também todo o Ministério, né? 2 dias depois está todo mundo no carro do porto, né? Para embarcar para a Europa. Acabou o Império, proclamada República no Brasil. Né? Tá aqui. Aqui, a participação da população negra brasileira na luta pelo fim da escravidão, na luta por reformas sociais, ampliação do direito a voto, voto feminino. Né? Então, aqui nós temos André Rebouças, amigo pessoal do imperador. Ele acompanhou o imperador no exílio, não precisava, mas ele fez questão de ir junto com a família real para o exílio, tanto que ele vai morrer em Paris. Né? Aqui Maria Tomásia Figueira Lima, né? Também é abolicionista. Né? Aqui o Dragão do Mar é o Francisco Teixeira, se não me engano. Ele vai libertar escravos. O Ceará e o Amazonas foram províncias que aboliram a escravidão bem antes da Lei Áurea. Então, o que eles faziam no Ceará? Ele pegava a jangada, ele e seus amigos, iam para o Rio Grande do Norte, iam para o Belém, né, para Pará, e Maranhão, principalmente, e dava fuga aos escravos na jangada. Levava o pessoal para o Ceará,
onde não havia escravidão, e lá o pessoal ficava protegido, né? Então ele vai ser chamado Dragão do Mar. Luiz Gama, né? Filho, ele chegou a ser escravizado quando criança. Ele é filho de ex-escravizada, né? Mas o pai dele chegou a vendê-lo como escravo. Mas depois a família que comprou, né, o libertou, e ele acabou estudando, se formando, se tornou um grande advogado, um grande orador, um intelectual de peso na luta contra a escravidão, né, na luta pela República também. Está faltando aqui o José do Patrocínio, que era um jornalista de primeira também. A Adelina, né, que é uma líder, né, negra, que ela participava das tramóias para acabar com a escravidão, né? Ela foi importantíssima nessa articulação política, que ela é uma escrava de ganho, ela circulava pelas ruas, ela tinha contato com muita gente, então ela fazia esse contato numa época que não tinha telefone, muito menos celular, né? Ela era imprescindível nessa comunicação. E aqui a Maria Firmina dos Reis, também escritora, o primeiro livro abolicionista do Brasil, escrito por uma negra, né? Então, importante também, né? Faltaram outros aqui, temos vários deles, para mostrar como é que essa população de ex-escravizados, libertos, negros em geral, participou ativamente da vida política brasileira. Esses 6 heróis estão colocados aqui, né? Mas outros também que participaram, que não estão presentes, seriam importantes. Aqui são charges do imperador no final do Império, o imperador tirando uma soneca, né? O jornal quase caindo do seu colo, e aqui, né, o Visconde de Ouro Preto derrubando o imperador do trono, né, com a sua política de reformas que não agradou à elite brasileira. Tá? Aqui é o momento que o imperador recebe os oficiais com a carta de que o império acabou e que ele vai ser mandado para a Europa. Tá? E aqui a última foto do imperador com a imperatriz, né, já bem antes da proclamação da República, lá em Petrópolis, sentados no banco, e a última foto deles. Tá? Tudo bem? Tudo. Então, deixa eu ver aqui. Então, a aula que vem vamos entrar já em Brasil República, tá? E eu boto lá nossa